Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Amém. Trago uma mensagem para te abençoar. Me abençoou muito. Eu creio que o mesmo impacto ela vai causar dentro de ti. Amém? Encontra-se no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Eu vou ler do verso 13 ao verso 21, amém? Diz assim a palavra: Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Porém, Jesus lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém? Que bênção! Por que eu trago esta palavra da multiplicação de pães? Que eu creio que muitas pessoas que veem esse vídeo já conhecem. Mas é bom lembrarmos que o nosso Deus é o multiplicador de pães. Estamos a viver hoje um tempo sombrio, um tempo que não se fala em outra coisa senão notícias ruins. Hoje só recebemos péssimas notícias. As redes sociais, as televisões, só péssimas notícias. Olha o que está prestes para acontecer, olha o que vai acontecer, olha o que está a acontecer. Mas nós temos nas Sagradas Escrituras a boa nova, as boas novas. Nós temos nas Sagradas Escrituras as boas notícias. Aleluia! Então é em tempos como este que as boas notícias servem para nos alimentar, para avivar a nossa fé, para não nos deixar influenciar por esse espírito de medo, de pavor que tem inundado o mundo. Não há dúvida que estamos a viver um tempo que os nossos olhos estão a contemplar os sinais que caracterizam a vinda de nosso Senhor Jesus. Mas isso não deve ser motivo de pavor, muito pelo contrário, é de regozijo, é de alegria. Hoje também não se fala em outra coisa, como no tempo de escassez que está às portas. Prestem atenção que se aproxima aí um tempo de fome. Vai faltar alimento. Vamos ficar sem comida. É o que se diz nos últimos dias. O mundo vai ficar sem alimento. Porque o dragão está acumulando todo o alimento para si. O resto do mundo vai passar fome, vai sofrer por causa da falta, da escassez de alimentos. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo, não te esqueças que nós temos um Deus que não só multiplica os pães, mas também traz à existência aquilo que não existe. O nosso Senhor Jesus, ao multiplicar aqui os pães, diz a palavra, Ele elevou aos céus, deu graças.
Então aconteceu a multiplicação de pães. 5 pães e 2 peixes serviram para alimentar uma multidão, porque esses 5 pães se multiplicaram a ponto de alimentar aquela gente toda e ainda sobrou pão. O Senhor Jesus atuou no mesmo espírito que aquele Deus lá atrás atuou quando alimentou o povo no deserto, quando fez cair maná no deserto. Então eu quero dizer que o mesmo Deus que fez cair maná no deserto, alimentando assim aquele povo que não tinha nada para comer, e este mesmo Deus, que é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, que pegou nos 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão após ter multiplicado, é o mesmo Deus cujo Espírito habita dentro de todo aquele que nele crê. Então nós não temos motivo de pavor. Virá o tempo de escassez, que venha o tempo de escassez. É precisamente no tempo de escassez que viveremos grandes milagres de Deus. É quando a força do homem para que entra em ação a força de Deus. É quando o ser humano não pode fazer nada que o Senhor entra em cena. É quando estamos num cenário de impossibilidades que o sobrenatural acontece. Para isso é preciso que os nossos olhos estejam focados no multiplicador de pães. Aleluia. E deixe-me te dizer mais. O mesmo Espírito que atuou naquele multiplicador de pães, no nosso Senhor Jesus, esse é o mesmo Espírito que vive hoje dentro daquele que nele crê. Então há dentro de ti um Espírito, um poder de multiplicar pães. Há dentro de ti um poder de trazer à existência o que não existe. Então, se estamos às portas de um tempo de escassez, glória a Deus, porque o poder de Deus será manifestado. Aleluia. A igreja, no poder de Deus, vai chamar à existência o que não existe. A igreja, no poder de Deus e em nome do Senhor Jesus, vai multiplicar pães, vai multiplicar peixes, vai alimentar multidões. Aleluia. É assim que nós devemos nos posicionar. Porque o nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus não é um Deus de madeira, não é um Deus de ferro nem de barro. É o Senhor dos exércitos. É o Deus que com as próprias mãos estendeu os céus. Aleluia. Oh, glória. É aquele Senhor que multiplicou os pães para alimentar uma multidão inteira. Aleluia. É aquele Deus que fez cair maná dos céus. Então, em tempos como hoje, de impossibilidade, que devemos andar nesse poder, que devemos ter os nossos olhos focados no multiplicador de pães, no nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos alimentar da palavra, nos alimentar da boa nova, das sagradas escrituras, do evangelho de nosso Senhor Jesus. Devemos olhar para Cristo. Devemos fazer como fez aquela multidão. Aquela multidão, assim que se apercebeu que Jesus atravessou o mar da Galileia, que Jesus passou para o outro lado da cidade, aquele povo não se importou de com os próprios pés fazer 8 quilômetros para ir estar com Jesus. Aquele povo não atravessou o mar da Galileia, não tinha barco, e nem atravessou andando a pé. Aquele povo deu uma volta muito grande para chegar até Jesus. Tudo que aquele povo queria era estar com Jesus, porque aquele povo sabia aonde Jesus estava, o milagre acontecia, o sobrenatural acontecia, mudanças de vidas aconteciam. Então nós temos que ter esse desejo, não importa as circunstâncias da nossa vida hoje, importa o Deus que nós cremos, o Senhor que nós servimos, aquele Espírito que está dentro de nós, importa a presença de Deus nas nossas vidas. Então, tira os teus olhos desses zumbidos de derrota e olha para o multiplicador de pães. Olha para aquele que tem poder para multiplicar pão, para multiplicar peixe, para trazer à existência o que não existe. Porque esse está dentro de ti. O Espírito dele está dentro
de ti. Amém? Deus te abençoe.